Mula sem cabeça? Perguntou um fazendeiro daquela região. Será que esse padreco já andou futucando por essas bandas? Quem será a infeliz donzela? Pensou irritado. Quinta-feira, 10 horas da noite. A donzela já sabia exatamente o que iria acontecer. As dores, as contrações da transformação eram insuportáveis e inevitáveis. Mais uma noite de sofrimento, mais um pesadelo que ela tinha que aturar. E sem que os pais percebessem, ela pulou a janela do quarto e saiu nas pontas dos pés em direção ao mato. E esperou. Perto dali, 2 caçadores caçavam quando ouviram algo estranho. Meu amigo, será se é mula sem cabeça? Completou o outro de assustado. De repente, um outro relincho. Agora acompanhado do barulho de trote e de uma claridade que se aproximava. Mula sem cabeça, murmurou os 2 com os olhos arregalados e muito medo. E rapidamente eles se abaixaram atrás de umas moitas, tapando qualquer coisa que pudesse brilhar e chamar a atenção da maldita mula. E a mula foi se aproximando, galopando, pisoteando, sapecando e clareando tudo à sua frente e ao seu redor, com uma estranha labareda que mais parecia uma lamparina gigante. Os caçadores atrás das moitas não podiam acreditar no que viam. Santa Virgem Maria! Ao passar por perto das moitas, eles puderam ver abismados que a estranha mula não possuía cabeça. E que a labareda gigante que antes parecia estar à frente dela saía do pé do pescoço, formando uma enorme tocha assustadora e inacreditável. Não possuía cabeça. No entanto, relinchava e soprava ainda mais forte e mais alto que um cavalo normal. Impressionante e inexplicável. Depois que a mula sem cabeça passou, eles abandonaram a caçada e, num total silêncio, retornaram à fazenda onde trabalhavam. Então logo o dia começou a clarear e os galos cantaram, o feitiço acabou e a donzela retornou ao seu corpo de mulher. Cansada, arranhada, dolorida e nua. E rapidamente ela agarrou o vestido escondido antes da transformação e retornou à casa, entrando silenciosamente pela mesma janela do quarto que havia deixado aberta. Os pais ainda dormiam. E ali passava algumas horas deitada, embrulhada, tentando recuperar as forças para que pudesse fazer as suas tarefas, sem que ninguém desconfiasse da sua maldição. Os caçadores, no entanto, não paravam de contar a um e outro da fazenda o que haviam visto. E ao ouvir aquela história, o dono da fazenda foi logo dizendo que na próxima quinta-feira, dia da maldição retornar, ele iria esperar pela mula no mesmo lugar. Vê para crer. Mas antes veio o domingo, dia de missa. Durante toda a cerimônia, o fazendeiro ficou a olhar para o padre, imaginando como ele poderia ter cometido tal pecado e qual das donzelas presentes era a pecadora e a enfeitiçada. O padre, um jovem alto e simpático, celebrou a missa como sempre, sem parecer notar os olhares raivosos e maliciosos do fazendeiro. Depois da cerimônia, o fazendeiro se aproximou do padre e, observando sua reação, perguntou se ele já sabia que a mula sem cabeça havia voltado a aparecer na região. O padre olhou para o fazendeiro, respondeu que não e se afastou para cumprimentar outras famílias. Padreco miserável, pensou o fazendeiro
como se o padre tivesse confessado o pecado. E dias passaram e veio a quinta-feira. Na boca da noite, ele e os 2 empregados saíram para esperar a mula sem cabeça. Além de espingardas, cada um levava uma espécie de lança com a intenção de furar a mula e salvar a donzela da tal maldição. E esperaram. Perto dali, a donzela já se encontrava deitada, nua e esperando pelo início da transformação. E pouco a pouco ela foi transformando e a mula reaparecendo. Por volta da meia-noite, o fazendeiro e os 2 empregados ouviram os relinchos e viram a claridade da labareda, mas a mula não se aproximou e logo depois ela sumiu. E por volta das 4 da manhã, eles retornaram à casa, decepcionados, porém certos de que a lenda era verdadeira e que a mula sem cabeça realmente existia. No quarto e deitada, a donzela já se recuperava e descansava. E outro domingo chegou. Durante toda a missa, a desconfiança do fazendeiro quedava ainda mais forte. Seu desejo era agarrar aquele padreco pelo pescoço e fazê-lo confessar na frente de todos os cristãos presentes. Mas o padre não lhe deu muita atenção, aumentando ainda mais a sua raiva e suspeita. E mais uma quinta-feira chegou. Então logo escureceu, o fazendeiro e seus 2 empregados saíram a esperar pela mula no mesmo local. E cada um deles agora levava uma flecha em caso dela aparecer. E escondidos atrás de umas moitas, eles esperaram. E as horas passaram. Por volta da mesma hora da última quinta-feira, a mula sem cabeça se aproximava. Poucos minutos depois, eles viram a tremenda claridade da labareda, acompanhada do barulho do trote, dos relinchos e dos sopros. Detrás das moitas, os 3 se escondiam e preparavam as flechas. O medo, a ansiedade e a adrenalina que sentiam era algo incomparável e indescritível. A mula se aproximava cada vez mais. E ao passar ao lado das moitas, os 3 dispararam as flechas quase ao mesmo tempo. A mula nem sequer diminuiu a velocidade. Seguiu correndo, relinchando e soprando mata dentro. Depois de alguns minutos, os 3 decidiram retornar, sem terem a menor ideia se haviam acertado a mula. Tudo indicava que não. Não muito longe dali, o feitiço era revertido. Agora, além do cansaço de sempre, a donzela sangrava sem parar por um pequeno corte ou furo em suas costas. Horas mais tarde, e ainda sangrando, a donzela não teve como esconder o ferimento. E tudo foi revelado, com exceção do malfeitor. O papai quase teve um ataque do coração ao descobrir que a mula sem cabeça era sua única filha de 17 anos. E enfurecido como um boi brabo, ele pegou um revólver e saiu, só retornando horas depois. Depois daquele dia, a mula jamais apareceu. O padre também jamais foi visto, nem no povoado ou na capital. Simplesmente sumiu do mapa. E um mês depois da última aparição, um dos empregados se aproximou do fazendeiro e pediu a mão da donzela em casamento. Segundo ele, era hora de acertar as contas e reparar a situação e o pecado que havia cometido.
tudo resolvido e perdoado. Depois de tudo aceitado e acertado, o fazendeiro acendeu um cigarro de palha e saiu até a frente da casa pensando no pobre padre e como fazer para obter o seu próprio perdão. Te cuida e muito obrigado.